os íntimos. Os íntimos, eu quero falar sobre isso. Todos nós temos pessoas, né, que nos conhecem. E as pessoas que mais nos conhecem são as pessoas que estão na nossa intimidade. O seu marido, com certeza, ele conhece você quando ele olha para você. No seu caminhar, ele já sabe se você tá bem. No seu olhar, ele já sabe se você tá bem ou se você não está bem. Não é verdade? Até os filhos percebem quando nos olham. A mãe não tá bem hoje. Mãe, você chorou? Mãe, você tá triste? Então, nós temos, né, pessoas que são íntimas nossas, de quem nós não devemos nos esconder. E eu quero falar algo para você, que Jesus, ele também tinha uma pessoa íntima dele. E é esse exemplo que eu quero te dar para que você entenda que nós precisamos guardar para as pessoas dentro da nossa casa a nossa intimidade. Como é importante, né? João 13, 21 diz assim, na ceia, né? Na ceia, Jesus ceiou com os discípulos antes de ser traído. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta para ele, a quem ele se refere. Então aquele discípulo amado que estava junto dele, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Só João. Amém? Só a pessoa íntima. Ela ouviu Jesus falar: é a quem eu molhar aqui, ó, a quem eu der o pão. E quando Jesus falou: o que você vai fazer, faz depressa, ninguém percebeu. Só aquele que estava íntimo de Jesus. João percebeu. Então quero falar para você, muitas de nós temos tendência de compartilhar as nossas coisas, os nossos segredos, as nossas intimidades com pessoas de fora da nossa casa. Mas eu quero te incentivar, eu quero te encorajar a começar a compartilhar os teus segredos, os teus anseios, os teus medos, as tuas angústias com o teu marido. Comece a compartilhar a tua intimidade. Você precisa entender que o seu marido não é o seu inimigo. Você não tem que ter uma pessoa para contar as suas coisas porque o seu marido não pode saber. Não. Tem coisas que é o seu marido que tem que saber, porque é ele que tem que pôr a mão sobre a sua cabeça e orar por você. Muitas vezes tem situações, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho angústias, que eu chego para o meu marido e digo: eu preciso um discipulado. Eu preciso abrir meu coração, eu quero te falar o que eu tô sentindo, eu quero te falar o que eu tô passando e eu quero que você ministre a minha vida e ore por mim. Então nós precisamos ter na nossa casa a nossa intimidade, a pessoa íntima da nossa vida. Conversar, compartilhar com o seu marido os seus sonhos, os seus anseios. Se você não tem essa abertura, porque você já se fechou demais, comece a orar por isso. Comece a orar para que Deus venha abrir o caminho para que vocês tenham essa intimidade. Talvez nem o seu marido consegue falar das coisas dele com você, mas Deus quer que essa intimidade exista dentro da sua família. O João de Jesus é a pessoa íntima dentro da sua família. Há mulheres que abrem segredos da sua família para outras pessoas. Meu Deus, pare de compartilhar a sua intimidade. Tem mulheres que falam até do que elas fazem na cama com o marido. Tem mulheres falando de coisas dos seus filhos.
Sabe aquela coisa assim, ó, ai, fulana ficou mocinha. Conta pra todo mundo, inclusive na frente da criança. Ah, fulana meu Deus, foi a pior coisa que aconteceu pra ela na escola. Ah, ela fez uma coisa horrível pro coleguinha. Conta pra todo mundo. Espalha, conta as intimidades. Ah, meu marido, porque meu marido faz isso, faz aquilo, que nojo. Conta pra todo mundo. Pare de falar da intimidade da sua casa para as outras pessoas. Guarde as coisas da sua casa, da sua família, proteja a sua família. Não fale dos defeitos do seu marido para os outros, porque todo mundo tem defeito. Daqui a pouco as pessoas vão ficar olhando, vão ficar falando e amaldiçoando, e daqui a pouco você vê, ah, meu Deus, nem era tanto que eu falei demais. Mas aí todo mundo já sabe das intimidades na sua casa. Então não exponha os íntimos da sua casa para outras pessoas. Pare de falar. Quando você estiver magoada, não compartilhe as coisas que te magoaram dentro da tua casa para todo mundo. Como é bom a gente ter um João na nossa vida, né? Deus coloca pessoas na nossa vida e é ótimo que você tenha um João, assim como Jesus tinha aquele amigo que recostava no peito dele, que sabia tudo a respeito dele. É bom que você tenha alguém assim na sua vida. Mas cuidado, não faça de todo mundo que entra na sua casa ou que compartilha da sua vida no seu trabalho, na escola, nos lugares que você anda, até mesmo na igreja, não faça de todo mundo seu confidente. Tenha um João na sua vida, mas principalmente faça com que o seu João seja dentro da sua casa o seu marido, aquela pessoa mais íntima que vai saber tudo de você e que você vai poder compartilhar. Guarde a sua família, não desmoralize o seu marido, não compartilhe as coisas importantes que você tem, que você quer, que você sonha com outras pessoas. Pare de falar mal dos seus filhos, pare de falar mal do seu marido, isso é horrível. Guarde a sua família, proteja a sua família. Nem tudo que acontece dentro da sua casa você deve falar para outras pessoas. Você deve orar, você deve buscar dentro da sua casa o conserto, uma restauração. Se você dá acesso a pessoas erradas, feche essa porta. Pare de dar acesso a pessoas erradas, porque tem muita pessoa que gosta de saber da tua vida, não para te ajudar e não para orar por você. Amém? Vamos cortar o acesso às pessoas erradas dentro da nossa casa.